Vocês viram que eu postei ontem um vídeo sobre o Ciro Gomes falando do Lula, né? Sobre dinheiro lá e tal. E aí ontem de noite não tava conseguindo dormir e fui ver uns vídeos dele, né? Aí achei uma entrevista dele pra uma rádio aqui do Rio Grande do Sul. E, cara, eu não tenho opinião formada sobre ele, porque eu não conheço muito ele. Não sei o que ele fez, nada assim, eu sou bem zero à esquerda com relação ao Ciro Gomes, né? Eu sei que ele é de esquerda, já deu pra ver. Aparentemente ele não se mistura. Aparentemente, eu tô falando, eu não entrei a fundo no assunto, eu não pesquisei sobre ele, eu vou fazer isso. Mas aparentemente ele não quer se misturar com essa gente, ele não rouba, aparentemente é isso que ele diz. Ele diz que não tem nenhum processo nas costas dele. Ele falou que ele tem direito a 3 aposentadorias por ter sido prefeito, deputado e acho que governador, uma coisa assim. E ele não pega nenhuma, porque ele não acha moral isso. Eu vou deixar aqui alguns trechos de uma entrevista dele, principalmente a parte que ele fala sobre o que está acontecendo agora no Brasil com relação ao impeachment. Ele fala que é golpe. E aí tá, a gente já tá cansado de ouvir os esquerdistas falar que é golpe. Só que, cara, se tu ouvir o que ele falar ali, eu não tô defendendo o PT jamais, você sabe que para mim podem morrer todos os petistas, mas se vocês repararem na atual situação, né, e, e no que está acontecendo com relação ao impeachment e tal, vocês vão perceber que o que ele vai falar agora, que eu vou botar o vídeo aqui, é muito certo. É realmente um golpe de políticos contra outros políticos, né? Não visando o bem do povo, jamais. Mas eles estão dando um golpe, sim, para derrubar o Lula, mas principalmente a Dilma. Bom, vocês vão ver o que ele vai falar ali e depois comentem aqui, deixem os comentários aqui e digam se ele tá certo ou não com relação a isso. Eu não quero saber o que o Ciro Gomes é, se ele é bom ou não, até porque eu não sei. Não venham comentar aqui isso, mas comentem sobre aquilo ali que eu vou botar. Se é um golpe ou não é. Porque, cara, eu tenho a mente muito aberta, né? E vocês sabem que eu sou contra 99% dos políticos. Mas por isso que eu botei aquele vídeo anterior dele, porque ele fala algo que é verdadeiro, algo que é real. Por exemplo, o vídeo anterior, ele fala que o Lula mistura política com dinheiro. Pronto, simples, é fato. E vocês vão ver agora como é fato que ele está falando. Então eu quero que vocês comentem aí, por favor, o máximo de comentários. E fica o vídeo aí para vocês escutarem. Na verdade é um áudio. Você tem que a moralidade do país está sendo, o espírito de moralidade e decência do povo brasileiro está sendo manipulado pela pior escória, desculpa eu não ter outra palavra, é um sindicato de ladrões que está regimentando o justo pulso moral do povo brasileiro para interromper um mandato legitimamente constituído. Quem são eles? O senhor está se referindo a quem? Eu estou me referindo a esta hegemonia, hoje formalizada na aliança PSDB-PMDB, e basicamente tem protagonismos. O Michel Temer eu conheço de longa data. O Michel Temer é chefe deste lado bandido do PMDB. O Michel Temer, tudo que não presta na vida brasileira, ele está envolvido. Era o último deputado boicotado, e daí, mais uma vez, eu venho aqui para replicar a minha indignação com a irresponsabilidade do Lula, que botou esta gente na linha de sucessão do país. O Michel Temer é parceiro íntimo do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é réu em processo hoje de corrupção, de ladroeira, de propina, e é ele quem está impondo a velocidade frenética no procedimento de impeachment. De maneira que se a gente for para esse caminho da selva, daqui a pouco, e esse é o meu temor mais grave, vai começar a aparecer cadáveres de gente inocente no Brasil. Ciro, o impeachment que se discute hoje é o impeachment em cima das pedaladas que tu já comentaste, né? Existe também uma outra possibilidade de um impeachment de chapa inteira, né? E aí entraria Michel Temer, que tu já colocou aqui pra gente. Aí, desculpa, aí não é impeachment, aí é uma cassação pela desconstituição do mandato em função do cometimento de abuso de poder político ou econômico. Tá. E aí a consequência disso seria convocar a população para uma nova eleição, se o tribunal agir até o fim deste ano. Achas não, eleição indireta. Achas que tem essa possibilidade, cheiro disso? Nenhuma, porque os políticos estão praticando um golpe. Isso tudo está acertado entre eles. Eles quem? Eles, o PMDB e o PSDB, são o centro disso. Mas os políticos em Brasília perceberam, agora, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Janot, conseguiu um acordo com a Procuradoria da República da Suíça,
e está com mais de 1.000 contas na Suíça de ladrões do Brasil, de políticos, de empresários que não declararam. E podem processar não só pela questão da origem ilícita, mas também e especialmente pela sonegação. E isso está apavorando a plutocracia em Brasília, e é isso que fez com que eles se reunissem para desacelerar a ação no Tribunal Superior Eleitoral, fazer o impeachment com os politiqueiros, botar o Michel Temer na presidência da República com o compromisso de não assumir o compromisso de não disputar a reeleição, montar um governo e destruir a Lava Jato. Este é o itinerário que está escrito. Sim, isso aí, de certa forma, é uma informação, digamos assim, que é corrente em Brasília. A gente vê que tem mas o povão não está sabendo, de que o Temer está organizando o governo, né? Isso é corrente entre nós políticos e nós jornalistas, mas o povão não sabe, não. O senhor não acha que talvez, com toda essa pressão que está havendo no Brasil, a solução seria uma renúncia geral de todos e convocação de novas eleições entre 20 e 40 dias? Sonhar não paga nada. Agora, renúncia é ato unilateral de vontade. E você vê o Michel Temer e o Eduardo Cunha chamados para moralizar o país renunciarem, é mais fácil um boi voar de costas. O que eu vejo é que houve uma exasperação. Repare bem, o Brasil está conflagrado entre dois grupos, mais ou menos do mesmo tamanho. Você tem a população que perdeu a eleição, quer dizer, o lado que perdeu a eleição com Aécio Neves, o lado que está zangado com a crise econômica, que se soma a esse primeiro lado, o lado que está comovido com essa denúncia infame de corrupção generalizada no governo, se soma, mas essa soma é contra o governo. Na hora que você propõe, por exemplo, o impeachment, não havia consenso. As pessoas percebiam que havia ali, 3 meses atrás, por exemplo, ficou muito claro quando o Supremo organizou o rito e as denúncias do Eduardo Cunha foram devidamente publicadas, a população sentiu que havia uma jogada ali. E aí a tese do impeachment recuou completamente. O que é que acontece na sequência? O governo passa a fazer uma sequência de bobagens, cuja última e absolutamente estúpida é botar o Lula dentro do Palácio do Planalto. E aí você, então, acelerou o consenso que não estava feito, ainda não está, mas você trouxe para o consenso vários grupos de opinião, e a OAB é muito sensível à opinião da classe média do país. A OAB, enfim, é conservadora também, é legalista, mas é conservadora. E eu sou da OAB, eu sou OAB Ceará 3.339. Mas acho que eles foram imprudentes, acho que tinham que ter um pouquinho mais de coisa, denunciar, como eu procurei fazer, a estupidez da nomeação do Lula, a confusão de público com privado que isto assinou, mas imaginar claramente, ajudar a população a entender que a solução para moralizar o Brasil não é entregar o país, através de um golpe protocolar, mas um golpe, a 2 pilantras. O senhor, eu já entendi, mas para a gente deixar claro, o senhor é contra o impeachment? Eu sou contra o impeachment flagrantemente por uma circunstância. A consequência do impeachment é a posse do vice-presidente Michel Temer, que, em primeiro lugar, fez todas as pedaladas fiscais também. Se vocês quiserem, eu mando cópia para vocês do sem número de decretos assinados pelo próprio Michel Temer. Sim, então a gente vai ter um outro impeachment depois. Se o Temer assume, a gente começa outro quem trabalho. vai cuidar da vida do povo brasileiro? E quem vai cuidar da zica? Quem vai cuidar do desemprego? Quem vai cuidar das falências, das concordatas? Quem vai cuidar da crise internacional que feriu o Brasil porque despencou o preço do petróleo de $120 para 30, o nosso minério de ferro de $180 a tonelada para 50? Quem vai cuidar do Brasil? Faz um ano, desculpa a veemência, um ano que os políticos de Brasília não pensam um dia sequer na vida do nosso povo. Só se agredindo mutuamente nessa escala do odiante e golpista de lado a lado. E o Eduardo Cunha, chamados para moralizar o país, renunciarem, é mais fácil um boi voar de costas. O que eu vejo é que houve uma exasperação. Repare bem, o Brasil está conflagrado entre dois grupos, mais ou menos do mesmo tamanho. Você tem a população que perdeu a eleição, quer dizer, o lado que perdeu a eleição com Aécio Neves, o lado que está zangado com a crise econômica, que se soma a esse primeiro lado, o lado que está comovido com essa denúncia infame de corrupção generalizada no governo, se soma, mas essa soma é contra o governo.
Na hora que você propõe, por exemplo, o impeachment, não havia consenso. As pessoas percebiam que havia ali, 3 meses atrás, por exemplo, ficou muito claro quando o Supremo organizou o rito e as denúncias do Eduardo Cunha foram devidamente publicadas, a população sentiu que havia uma jogada ali. E aí a tese do impeachment recuou completamente. O que é que acontece na sequência? O governo passa a fazer uma sequência de bobagens, cuja última e absolutamente estúpida é botar o Lula dentro do Palácio do Planalto. E aí você, então, acelerou o consenso, que não estava feito, ainda não está, mas você trouxe para o consenso vários grupos de opinião, e a OAB é muito sensível à opinião da classe média do país. A OAB, enfim, é conservadora também, é legalista, mas é conservadora. E eu sou da OAB, eu sou OAB Ceará 3.339. Vocês viram que eu postei ontem um vídeo sobre o Ciro Gomes falando do Lula, né, sobre dinheiro lá e tal. E aí ontem de noite não tava conseguindo dormir e fui ver uns vídeos dele, né. Aí achei uma entrevista dele pra uma rádio aqui do Rio Grande do Sul. E, cara, eu não tenho opinião formada sobre ele, porque eu não conheço muito ele. Não sei o que ele fez, nada assim, eu sou bem zero à esquerda com relação ao Ciro Gomes, né. Eu sei que ele é de esquerda, já deu pra ver. Aparentemente ele não se mistura, aparentemente eu tô falando, eu não entrei a fundo no assunto, eu não pesquisei sobre ele, eu vou fazer isso. Mas aparentemente ele não quer se misturar com essa gente, ele não rouba, aparentemente é isso que ele diz. Ele diz que não tem nenhum processo nas costas dele. Ele falou que ele tem direito a 3 aposentadorias por ter sido prefeito, deputado e acho que governador, uma coisa assim. E ele não pega nenhuma, porque ele não acha moral isso. Eu vou deixar aqui alguns trechos de uma entrevista dele, principalmente a parte que ele fala sobre o que está acontecendo agora no Brasil com relação ao impeachment. Ele fala que é golpe. E aí tá, a gente já tá cansado de ouvir os esquerdistas falar que é golpe. Só que, cara, se tu ouvir o que ele falar ali, eu não tô defendendo o PT jamais, você sabe que pra mim podem morrer todos os petistas, mas se vocês repararem na atual situação, né, e no que está acontecendo com relação ao impeachment e tal, vocês vão ver, vocês vão perceber que o que ele vai falar agora, que eu vou botar o vídeo aqui, é muito certo. É realmente um golpe de políticos contra outros políticos, né? Não visando o bem do povo, jamais. Mas eles estão dando um golpe, sim, para derrubar o Lula, mas principalmente a Dilma. Bom, vocês vão ver o que ele vai falar ali e depois comentem aqui, deixem os comentários aqui e digam se ele tá certo ou não com relação a isso. Eu não quero saber o que o Ciro Gomes é, se ele é bom ou não, até porque eu não sei. Não venham comentar aqui isso, mas comentem sobre aquilo ali que eu vou botar. Se é um golpe ou não é. Porque, cara, eu tenho a mente muito aberta, né? E vocês sabem que eu sou contra 99% dos políticos. Mas por isso que eu botei aquele vídeo anterior dele, porque ele fala algo que é verdadeiro, algo que é real. Por exemplo, o vídeo anterior, ele fala que o Lula mistura política com dinheiro. Pronto, simples, é fato. E vocês vão ver agora como é fato que ele está falando. Então eu quero que vocês comentem aí, por favor, o máximo de comentários. E fica o vídeo aí para vocês escutarem. Na verdade é um áudio. Você tem que a moralidade do país está sendo, o espírito de moralidade, de decência do povo brasileiro, está sendo manipulado pela pior escória, desculpa eu não ter outra palavra, é um sindicato de ladrões que está regimentando o justo pulso moral do povo brasileiro para interromper um mandato legitimamente constituído. O senhor está se referindo a quem? Eu estou me referindo a esta hegemonia, o PMDB e o PSDB são o centro disso. Mas os políticos em Brasília perceberam, agora, por exemplo, o Procurador-Geral da República, Janot, conseguiu um acordo com a Procuradoria da República da Suíça e está com mais de 1.000 contas na Suíça de ladrões do Brasil, de políticos, de empresários que não declararam e podem processar não só pela questão da origem ilícita, mas também e especialmente pela sonegação. E isso está apavorando a plutocracia em Brasília, e é isso que fez com que eles se reunissem para desacelerar a ação no Tribunal Superior Eleitoral, fazer o impeachment com os politiqueiros, botar o Michel Temer na presidência da República com o compromisso de não assumir o compromisso de não disputar a reeleição, montar um governo e destruir a Lava Jato.
Este é o itinerário que está escrito. Sim, isso aí, de certa forma, é uma informação, digamos assim, que é corrente em Brasília. A gente vê que tem mas o povão não está informação sabendo, de que não. o Temer está organizando o governo, né? Isso é corrente entre nós políticos e nós jornalistas, mas o povão não sabe, não. O senhor não acha que talvez, com toda essa pressão que está havendo no Brasil, a solução seria uma renúncia geral de todos e convocação de novas eleições entre 20 e 40 dias? Como prevê a Sonhar não paga nada. Agora, renúncia é ato unilateral de vontade. E você vê o Michel Temer hoje formalizado na aliança PSDB-PMDB e basicamente tem protagonismos. O Michel Temer eu conheço de longa data. O Michel Temer é chefe deste lado bandido do PMDB. O Michel Temer, tudo que não presta na vida brasileira, ele está envolvido. Era o último deputado mais votado. E daí, mais uma vez, eu venho aqui para replicar a minha indignação com a irresponsabilidade do Lula, que botou esta gente na linha de sucessão do país. O Michel Temer é parceiro íntimo do Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara. O presidente da Câmara é réu em processo hoje de corrupção, de ladroeira, de propina, e é ele quem está impondo a velocidade frenética no procedimento de impeachment. De maneira que se a gente for para esse caminho da selva, daqui a pouco, e esse é o meu temor mais grave, vai começar a aparecer cadáveres de gente inocente no Brasil. Ciro, o impeachment que se discute hoje é o impeachment em cima das pedaladas que tu já comentaste, né? Existe também uma outra possibilidade de um impeachment de chapa inteira, né? E aí entraria Michel Temer, que tu já colocou aqui pra gente. Aí, desculpa, aí não é impeachment, aí é uma cassação pela desconstituição do mandato em função do cometimento de abuso de poder político ou econômico. Tá. E aí a consequência disso seria convocar a população para uma nova eleição, se o tribunal agir até o fim deste ano. Achas que tem essa possibilidade, cheiro disso? Nenhuma, porque os políticos estão praticando um golpe. Isso tudo está acertado entre eles. Eles quem? Eles,